Antes de começar qualquer diagnóstico de defeito, a gente tem que fazer o que chamamos de inspeção visual da fonte. Nessa inspeção visual, a gente já vai ter uma ideia de quanto tempo de uso essa fonte tem e do que pode ter provocado o defeito nela. Então, por exemplo, aqui nós temos um pouco de poeira, já indica que a fonte teve algum uso ou que o ambiente em que a fonte estava era um lugar com bastante concentração de pó ou trânsito de veículos carregado. E aqui na saída nós temos também um pouco de pó, que confirma que essa fonte já teve algum uso, bastante tempo de uso. O mais legal nessa fonte aqui é que o defeito dela é a tomada. Ela parou de funcionar porque um dos terminais da tomada ele derreteu. Isso acontece por causa de mau contato. Nós estamos dando um zoom no conector, que é para você verificar melhor o que aconteceu. Esse pino do terra, ele está em perfeito estado. O outro pino ali não está tão ruim assim. Agora, este pino ele está totalmente comprometido. Isso aconteceu por causa de mau contato. O mau contato faz com que drene, com que passe uma corrente muito grande, um pequeno pedaço do terminal, e esse pequeno pedaço acaba se desgastando por erosão elétrica. E no caso aí é só trocar a tomada toda e ele volta, a fonte vai voltar ao funcionamento normal. Nós estávamos com uma lâmpada acesa ali, tiramos a lâmpada, você consegue perceber perfeitamente a mesma coisa. Esse conector está danificado, muito danificado, a ponto dele servir como isolante. A ferrugem é um isolante elétrico, então a fonte para de funcionar por causa disso. Muito provavelmente o cabo de energia que é ligado nessa fonte também está nas mesmas condições e precisa ser trocado. Nós da BT Eletrônica demos um zoom aqui no conector para mostrar com mais detalhes como é que ele está. Então, esse conector ele vai ligado na placa-mãe, sai da fonte, e ele está com um dos terminais escurecido. Isso aqui prejudica o fornecimento de energia da fonte para a placa-mãe. A placa-mãe começa a apresentar travamentos e às vezes não inicializa. Então, é claro que nós vamos checar outras coisas dentro da fonte, mas inicialmente, trocando esse conector, a fonte já volta ao funcionamento normal. Nós temos que lembrar também que provavelmente esse defeito do conector também se reflete no conector da placa-mãe, e o conector da placa-mãe também vai precisar ser trocado. Esse aqui é um conector SATA. Esse conector é mais usado hoje em dia para ligar HDs, unidades de DVD, Blu-ray, etc. Na inspeção visual, a gente também tem que verificar se esses conectores estão quebrados ou não. Se estiver quebrado, ele vai provocar mau contato. Agora, por que ele quebra? Normalmente é devido a uma falha no manuseio. Um pouco de força a mais quando não é necessário, que foi o que aconteceu com este daqui. Ele recebeu um pouco de força a mais e acabou quebrando a parte do encaixe. Esta falha de rigidez mecânica é que vai provocar o mau contato no HD. Então vai ter hora que esse HD vai funcionar e vai ter hora que ele vai travar, travando todo o computador. Então é uma coisa simples, que às vezes você não percebe porque você usou muita força para encaixar e que vai fazer toda a diferença no teu trabalho. Estamos dando um zoom na peça, que é para vocês verem a parte que quebrou. Então quebrou esse pequeno pedaço aqui. Isso aqui foi um caso encontrado em laboratório, nós não produzimos isso. Nós fomos fazer uma inspeção visual e percebemos que essa fonte estava com esse conector danificado. A única coisa que a gente fez foi acabar de quebrar. Então, note que ele está com falta de rigidez, de fixação mecânica.
no HD e ele vai dar mau contato. Lembrando que nós aqui da BT Eletrônica, a gente deixa para consertar fontes em lotes mais ou menos, que é para compensar, vale a pena, num único dia a gente conserta várias. Só que nós vamos demorando, a gente vai retirando as fontes dos computadores e a gente às vezes demora para juntar 10, 15 peças que vale a pena ser consertada num único dia. Então o que a gente faz? A gente escreve na tampa da fonte ou em algum lugar da fonte com um papel ou uma caneta marcadora, qual é o defeito original da fonte, o que foi que aconteceu para essa fonte ter sido substituída. Então aqui no caso caiu um raio nessa fonte, queimou só a fonte no caso, não queimou mais nada depois da fonte, e nós vamos continuar a inspeção visual. Então vamos abrir a fonte. Tem uma etiqueta lateral aqui que é o lacre de garantia. A gente passa um estilete, uma faca, uma chave de fenda ou algo assim para quebrar o lacre, tá? Pode ser que tenha algum outro lacre do vendedor, por exemplo. Você retira esse lacre, retira a tampa, tiramos os 4 parafusos, tiramos a tampa, já damos uma olhada na tampa para ver se ela tem alguma marca. O que acontece? No caso aqui caiu um raio, mas e se ela tivesse sido ligada no 220? Talvez algum desses capacitores de entrada tivessem estourados, isso é normal. Então, pode ser que ele estoure e fique com uma mancha na parte de cima. É claro que se for o caso, vai ficar com uma mancha em outros locais também. E é o que nós vamos fazer agora na inspeção visual. Nós vamos verificar cada parte da fonte para tentar identificar se tem algum componente com defeito. Normalmente, quando cai um raio, ele danifica os componentes do primário. Então, olhando visualmente aqui os componentes do primário, não conseguimos perceber nenhum deles danificado. Não tem nenhuma marca de estufado, não tem nenhum componente aberto, não tem nenhuma marca de raio, que às vezes acontece de pular uma faísca entre um contato e o outro do componente e ficar uma marca branca, mais clara na placa de fenolite. Não é o caso, não encontramos nada de diferente aqui. Nós vamos aproveitar então para fazer a inspeção visual de outros itens. Por exemplo, se o ventilador roda normalmente, se está com muito pó acumulado aqui, que pode impedir o funcionamento correto dele, nós vamos verificar a chave seletora de voltagem. Algumas pessoas pegam uma chave de fenda, por exemplo, ou uma faca, e fazem a troca da voltagem de 110 para 220. Só que nesse processo, às vezes a pessoa exagera um pouco na força e empurra a chave para dentro, a chave seletora para dentro, e ela deixa de funcionar. Então, às vezes a fonte parou de funcionar porque a pessoa foi um pouquinho mais agressiva para fazer a troca de 110 e 220 e quebrou a chave. Então, esses são, visualmente, trocas fáceis de se fazer, rápidas, e que fazem com que a tua fonte volte a um funcionamento normal e você tenha a recuperação da sua fonte. Um defeito muito comum que a gente consegue perceber rapidamente com a inspeção visual é quando tem capacitor estufado. Então nós temos vários capacitores na fonte. O capacitor normalmente ele estufa por excesso de temperatura. Ele vai esquentando e o líquido que tem dentro dele começa a se expandir e faz com que o capacitor fique inchado, fique estufado. Um outro detalhe que eu vou falar para vocês, se vocês forem consertar mais de uma fonte de uma única vez, retire a tampa, mantenha a tampa da fonte com o defeito o mais próximo possível. Procure não misturar as tampas, tá? Porque senão você vai esquecer qual é o defeito que ela tem. Nesse caso aqui, estufou este capacitor, ele é de saída, um capacitor do secundário. Depois nós vamos dar um zoom
que é para mostrar com mais detalhe como é que você vai identificar se ele está bom ou se ele está estufado. Nós temos um zoom naquela mesma fonte, que é para você notar como é um capacitor bom, em boas condições, e como é um capacitor estufado. Você consegue perceber que ele tem uma pequena elevação aqui? Além disso, normalmente, quando o capacitor fica estufado, ele acaba ficando oxidado. Ele muda um pouco de cor aqui. Depois nós vamos pegar outros capacitores que têm muito mais, estão muito mais danificados, estão muito mais estufados, que é para você começar a perceber a diferença de um e de outro. Para consertar isso aqui, você tem que trocar a peça. Não adianta empurrar a parte estufada para dentro. Não adianta fazer isso. Eu empurrei a parte estufada para dentro. Dá a impressão que esse capacitor está bom, não dá? Mas vamos falar a verdade, isso é só uma maquiagem, não vai resolver o problema. O defeito dessa fonte é que ela está com uns 12 volts intermitente. E é justamente esse capacitor que faz a retificação desses 12 volts. Então não adianta eu empurrar isso para dentro, ele não vai voltar ao normal. Tem técnico que faz isso. Não adianta, tem que trocar. Essa é uma outra fonte, onde nós temos aqui 2 capacitores estufados e um capacitor bom. Também são capacitores do secundário. Será que você consegue me dizer qual é o capacitor bom e quais estão estufados? 3, 2, 1. Este é o capacitor bom. Estes 2 estão estufados. Inclusive esse último aqui, ele está bem mais estufado do que esse aqui. Você conseguiu identificar os capacitores estufados? Nós estamos olhando eles por cima. Agora eu vou fazer um corte na imagem e vou tentar mostrá-los de lado. Essa é a mesma placa que nós estávamos mostrando anteriormente. Então você vê, esse é o capacitor que não está estufado, esses 2 capacitores estão estufados. Então você, de lado, você consegue perceber. Na imagem fica um pouco difícil de perceber quando o capacitor está estufado e quando não está. Mas quando você pegar uma fonte e fizer a inspeção visual, tenho certeza que você vai conseguir identificar um capacitor estufado. Todos esses capacitores estão estufados, alguns mais do que outros. Então, qual é a proposta? Por que colocamos todos eles aqui? Eles já foram tirados de fontes reais e nós vamos mostrar para você a parte de cima de cada um desses capacitores, que é para você poder identificar melhor no seu dia a dia como é que é um capacitor estufado em uma fonte normal, numa fonte que você vai encontrar no seu laboratório. Essa é a mesma fileira de capacitores estufados, só que agora estamos vendo na parte superior. Então você nota que alguns desses capacitores, eles provocaram vazamento do líquido que tem no interior. Esse vazamento acabou oxidando a parte superior dos capacitores. Os outros estão só estufados mesmo. Esse aqui também já faz bastante tempo que vazou, por isso que ele fica dessa cor. O líquido varia de capacitor para capacitor, mas normalmente, depois que ele vaza, ele fica dessa forma. Esse capacitor é um caso extremo. Ele deve ter sido submetido durante um longo período de tempo a uma voltagem totalmente inadequada para ele. Isso provocou a fervura do líquido dentro do capacitor e ele acabou explodindo, e nessa explosão ele ejetou boa parte do material que fica dentro do capacitor. Então aqui nós podemos ver essa parte aqui, é um material que fica dentro do capacitor. A parte mais fraca do capacitor nesse caso foi a base, e ele chegou a pular isso aqui. Isto não foi fabricado por nós, tá? Esse é um caso real, nós encontramos em uma das fontes que a gente consertou. Nem sempre o capacitor estufa só por causa de excesso de temperatura. Nesse caso aqui, a fonte tinha acabado de ser substituída. Só que o cliente não avisou para nós que na casa dele era 220 volts e a fonte saiu do nosso laboratório com a tensão de 110 volts
selecionada. Então, quando ele ligou na tomada, os dois capacitores do primário estouraram imediatamente. Então, olha o que aconteceu com a parte superior desses dois capacitores. Agora estamos mostrando a parte superior desses capacitores. Está um pouquinho inclinado, né? Mas dá para você perceber perfeitamente que os dois capacitores racharam. A parte superior da tampa rachou assim que foi colocado no 220.